Gravando. Vamos comigo. Bom, como eu falei, eu separei a prova de 2019, primeiro aqui, e também o primeiro simulado de 2019. Eu acho que simulados da UERJ também são interessantes para a gente fazer, beleza? Mesma pegada de sempre, as questões muito fáceis eu vou dar um tempinho para vocês fazerem, porque eu sempre falo para vocês que a prática é muito mais importante do que vocês só observarem, beleza? E a gente vai fomentando alguns questionamentos também, algumas questões. As mais fáceis vão provavelmente ser bem diretas, mas as mais difíceis a gente trabalha alguma coisa em si. Então vamos lá. Tô com uma afta na língua que dá uma dificuldade de engolir saliva. Casos de febre amarela desde o início de 2017. Confirmados 779, suspeitos 435. Mortes entre os casos confirmados 662. Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortos por febre amarela estaria mais próximo de... E aí? Alguém entendeu alguma coisa? Deixa eu só testar aqui o tamanho do pincel. Tá bom. Entenderam? Ó, casos confirmados 779, suspeitos 435 e mortes dentre os casos confirmados. Todos os suspeitos foram comprovados. Então, agora os comprovados é a soma disso daqui. A razão vai continuar a mesma. Ele quer saber o número, a nova quantidade de mortos. Vamos lá. Inicialmente, a razão de mortos e confirmados... Eu escrevi razão, era para botar mortos sobre confirmados. Mortos por confirmados. Lembrando que a razão é uma fração, uma divisão, certo? Inicialmente é o quê? Mortos 262, confirmados 779. Então, essa é a razão entre o número de mortos dentre os confirmados, certo? Aí ele fala, todos os casos que estavam suspeitos foram confirmados. Então, o novo total de confirmados é o quê? É 779 mais 435, ou seja, 14, 11, 12. Então, agora tem 1.214 confirmados. Sendo que ele fala que a razão entre mortos e confirmados ficou a mesma. Então, vai ser o quê? X sobre isso, e vocês entendem que isso daqui é igual? Porque a razão entre mortos e confirmados anterior continuou a mesma entre mortos e confirmados no momento. Faz sentido para vocês a minha equação? Sim ou não? A inicial e a final. Agora a gente multiplica cruzado, né? Porque elas são iguais. Vai ficar 779x é 262 vezes 1.214. X é 262 vezes 1.214 sobre 779. Bom, tem múltiplos aqui, tá? Porque como as alternativas dão inteiro, tem múltiplos aqui. Então, vamos ver o que é múltiplo. 1.214 dividido por 779. Não é esse. 1.214 vezes 262. Ué. Fiz conta errada?
Ah, é mais próximo de aproximado mesmo. Estou pensando que está para dar exato. 408, aproximadamente. $408 é o total. Cara, ele poderia perguntar quanto foi o aumento de mortos, né? E aí teria que subtrair de 262. Mas você está certa, Lorena. Alguma dúvida, meu povo? Algo não fica claro? Algo está obscuro? Do tipo, o que está acontecendo? Aí, confesso que voltar a trabalhar depois de uma semana quase de férias é muito louco. Parece que o corpo ainda está no ritmo do carnaval, que nem teve. E nem terá, pelo jeito. Admiro muito vocês estudando para vestibular esse ano, na moralzão. Vamos lá. Admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade de 33% ocorre em uma cidade de 800 mil habitantes, onde 5% da população foram infectados por essa doença. Nessa cidade, o total de óbitos deverá ser igual a... Percentual de mortalidade de 33%. Lembrando que para ser percentual da mortalidade, tem que ser a morte dentro dos infectados, né? Certo? Tenta aí, contagem regressiva para fazer com vocês. E aí foi? O que ele quer? Hein? Vamos lá. Se 5% da população foi infectada e morreu 33%, morreu 33% dos 5% que foram infectados, ou seja, dos 800 mil. Certo? 33% de 5% de 800 mil. Corta, 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 corta. E agora é só fazer conta, né? Vai ficar 33 vezes 40. Que vai dar 0, 12, 1, 12, 13. 1.320. Com mais um zero aqui. 13.200. Fácil, gente.
Próxima questão. Nem parece de verdade, né, Suzana? Chega na prova aquelas coisas doidas lá, né? Não, mas o ERG tem as questões fáceis, sim. Não precisa superestimar o ERG, não. A prova de matemática, no caso. A partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próxima do seguinte percentual. E aí? Vocês entendem o que é para fazer? Aumento percentual é o quê? Não é aumento absoluto, é a porcentagem que aumentou de um ano para outro, né? E ele está querendo de 2014 para 2016. Pode fazer? Vocês estão tentando fazer? Tem alguém aí? B. Vamos lá. Essa daqui? Não. Ah, eu acho que sim. Acho que eu cheguei a fazer a primeira questão da prova semana passada, dessa prova. Ó, foi de 6,7 para 11,8, certo? Então a gente pega 11,8 menos 6,7. Dá 1,51. Teve um aumento de 15,1. Mas ele quer aumento percentual. E o aumento percentual é... Ele quer aumento percentual, então vai ser aumento percentual em relação ao inicial, né? Que é esse primeiro aqui, o de 2014. Então, a gente vai fazer uma regra de 3, né? Se 6,7 é 100%, o 15... Caraca, eu subtraí errado, sério mesmo. Eu tenho até medo de tentar enxergar o que eu fiz aqui de errado. Eu acho que eu subtraí um, somei o outro. Deus me livre. Aqui dá 1, 11 dá 5, é 5,1. Então, 5,1 é x, certo? Jesus, eu fiz uma subtração errada. Começamos o ano bem. 6,7x igual a 510. X é 510 sobre 6,7. Aqui a gente vai dividir aproximando, né? 510 dividido por... Aí bota 67, bota um zero. Isso daqui dá quanto? 8. 8 é muito, não. 7, né? 7 é pouco. 8, 56, 4, vão 6. 48 com 6, não, 8 é muito. Tem que ser 7. Ah, se é 7 a gente já achou, né? 7, 49, 1, 5, 42 com 5, 47, 4. 0 vai dar 6. Então, 76. Foi? Então, você tem que ficar muito atento, Lorena, ao enunciado. O aumento, ó, se você perguntar assim,
esse daqui, ele é 176% desse. Mas ele perguntou quanto aumentou. Certo? Se ele quer saber quanto aumentou, ele quer saber a diferença entre eles. Então, saiu de 100% para 176%. Então, aumentou 76%. Beleza? Tudo está no enunciado, tá? Exatamente. Esse daqui, ô Camille? Caraca, primeira, segunda do ano, mano. Essa daqui. Mas você consegue dividir normal, ô Letícia, quando não tem vírgula? Por aquele modelo que eu botei? Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem dificuldade em dividir quando os números que você está dividindo tem vírgula ou quando o resultado da vírgula? Porque quando o número que você está dividindo tem vírgula, é só você ir acrescentando zero para tirar vírgula. Tipo, 2,5 dividido por 20. Você multiplica os 2 por 10. Aqui, como só tem uma casa decimal, multiplica os 2 por 10. Aqui vai para 20 e aqui perde a vírgula. Aí você divide normal. Como 25 não dá para dividir por 200, você acrescenta um zero e bota um 0, aqui. Aí divide. Dá 1, sobra 50. Não dá para dividir, bota 0. Dá 2, sobra 100. Não dá para dividir, bota 0, dá 5. É mais fácil do que parece. Mas você tem mais medo. Em qual parte, Suzano? Quando não deu para dividir? Você só adiciona 0 aqui quando você tem que adicionar 2 zeros aqui. Ó, vou de novo. 25 dividido por 200. Dá 0, coloca um 0 aqui. 250 dá 1, sobra 50. Você precisa acrescentar um 0 aqui só, certo? Então, só vai um 0 aqui, não vai 0 aqui. E divide de novo. Você só vai colocar 0 aqui quando você precisar acrescentar 2 zeros aqui. Por exemplo, 205 dividido por 200. Se bem que 205 dividido por 2.000. Certo? Não dá para dividir, coloca 0,0 aqui. Isso daqui dá 1. Sobra 50. Aí você coloca um 0. Ainda não dá para dividir. Você vai ter que colocar outro 0. Como você teve que colocar 2 zeros, você coloca um aqui. E aí você divide. Entendeu? Você só vai colocar 0 aqui se você precisar colocar 2 zeros aqui. Ou baixar 2 números, no caso. Baixou um, não deu? Baixou o próximo. Aí tem que botar um 0 lá. E aí continua normal. Sobra 1.000. Bota um 0, dá 5. Ó, tem uma que é clássica, ó, 540 dividido por 5. A galera erra muito essa. Baixo 5 dá 1. 0. Baixo 4. Não dá para dividir, certo? Então, eu já baixei o 4. Ainda não deu para dividir. Eu vou baixar o 0. Eu baixei 2 números. Aí eu tenho que botar um 0 aqui. Eu baixei 2 para poder dividir. Aí divido. 40 por 5, 8.
Aí tem um monte de gente que faz essa conta e acha 18 como resposta. Ó. 540 dividido por 5. Baixei o 5. 5 por 5, 1. Dá 0. Aí vou baixar um número para dividir. Baixo 4. Não dá para dividir ainda. Eu vou ter que baixar 2 números seguidos sem fazer divisão. Que eu vou ter que baixar o 0 agora. Então, tipo, não baixei e fiz a divisão. Certo? Tive que baixar 2. Baixei 2, então eu tenho que acrescentar o 0 antes de dividir. E aí sim dividir normal. Sim, Fernanda. Na verdade, já tem o esquema dela, as coisas que eu vou falar nela já estão prontas. Tá entendendo? Eu só vou colocar. Agora, eu não sei se eu vou conseguir fazer ao vivo ou se eu vou fazer vídeo passo a passo. Tá entendendo? Porque o horário ao vivo para todo mundo é mais tenso. Mas vai ter com certeza. Com certeza. Eu devo começar a fazer algumas lives no Instagram também, fazendo algumas questões. Tanto de matemática básica quanto de matemática básica avançada. O que é matemática básica avançada? Conceitos básicos com uma pegada mais pesada. Tipo, eu botei hoje lá no IGTV, que ali é aritmética básica. É produto notável, é levar ao quadrado, mas é uma questão que não é simples. Mas eu vou fazer o basicão também. Deixa eu ler aqui essa daqui. Os triângulos A1, B1, C1 e A2, B2, C2, A3, B3, C3, ilustrados abaixo, possuem perímetros P1, P2, P3, respectivamente. Os vértices desses triângulos a partir do segundo são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Ponto médio divide em 2 iguais. Admita A1, B1, B1, C1 igual a 7. Deixa eu já marcar aqui. Ele está dizendo que isso daqui é 7. Aqui também é 7. E A1, C1 igual a 4. E aqui é 4. Assim, P1, P2, P3, define a seguinte progressão. Vê se vocês acham a progressão, lembrando que P1, P2 e P3 são os perímetros. Deixa eu só ligar aqui o ar-condicionado, que está muito quente, eu estou ficando fraco. Ah, minha conta de luz. Bandeira vermelha, né, que a gente está, né? Eu boto, mas eles tiram. É o mal de você morar na rua principal. Não façam isso em casa, crianças. Não, mas onde é que eu tô na casa da minha irmã, que ainda dava antigamente. Onde eu moro não tem como não. Isso é errado. Colocar gato de luz em casa. Vamos lá. Fala, então, mau exemplo. P1, P2, P3 são os perímetros, certo? Vamos ver, ó. Aqui é tudo ponto médio. Então, o que a gente pode ver, ó? Aqui é 2, aqui é 2, aqui é 7 sobre 2, 7 sobre 2, 7 sobre 2, 7 sobre 2. Aqui são os perímetros. Ah, só ver um negócio aqui. Bom.
Uma coisa que a gente pode afirmar é que quando você liga dois pontos médios de um triângulo, você faz a chamada base média, tá? Vocês sabem disso, dessa propriedade? Olha só. Se a gente está com um triângulo aqui qualquer, a gente pega o ponto médio desse lado e liga no ponto médio desse lado, ó, digamos que é o ponto médio. Certo? Isso daqui é o que a gente chama de base média. Certo? A base média do triângulo, a medida dela é metade da base que ela está relacionada. Então, se aqui vale 10, esse daqui vale com certeza 5. Tranquilo? Entendem isso? É a chamada base média. Vou sim, ô Letícia. Então, sempre que você liga os pontos médios dos lados, vai dar a base, sempre metade. Os lados são iguais. Só esses daqui que ela falou. Tá tranquilo, Letícia. Depois pega o link lá no grupo. Só esses daqui que ele falou, o Camille. Ele falou que esse é 7, esse é 7, esse é 4. Não é equilátero, tá? Então, o que acontece? Se aqui é 7, essa base aqui, ó, é 7 sobre 2. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito poluído. E essa daqui, ó, é metade dessa, é 2. E essa daqui também é 7 sobre 2, certo? Agora olha o azul de dentro. Essa base aqui é metade dessa. Então, 7 sobre 2 é 7 sobre 4. Essa daqui, ó, é metade do 2, é 1. E essa daqui é 7 sobre 4. Então, quais são os perímetros? O P1 é 4 mais 7 mais 7, que é 18. O P2 é 2 mais 7 sobre 2 mais 7 sobre 2, que é 9. O P3 é 1 mais 7 sobre 4 mais 7 sobre 4. Isso daqui dá 1 mais 7 sobre 2, né? Que é 7 sobre 4 mais 7 sobre 4 é 14 sobre 4, que é 7 sobre 2. Essa daqui, quem já viu as dicas lá do Maceteria para fazer operação, sabe fazer rápido, né? 2 vezes 1, 2, mais 7, 9 sobre 2. Já dei dica de como fazer essa conta aqui rápido, né? Multiplica com o da frente, soma com o de cima e bota sobre o de baixo. Certo? Se não soubesse macete, seria mais difícil. Seria. Na verdade, eu acho que seria quase impossível, Suzana, porque é dali que vão sair os valores. Esse 7 sobre 2 aqui, ô Camille? Ó, repara aqui. A base, mesma ideia. Essa base B2, C2 é base média do C1, B1. Ó. E aqui é 7. Então aqui é a metade, 7 sobre 2. P3 eu somei os verdes. Ó. 1 mais 7 sobre 4 mais 7 sobre 4. Ó, vamos fazer um rascunhando aqui. 1 mais 7 sobre 4 mais 7 sobre 4 dá 1 mais 7 mais 7, 14 sobre 4. Que simplificando por 2, 1 mais 7 sobre 2. E aqui dá 9 sobre 2. Esse 7 sobre 2 aqui é metade desse 7 aqui. Ó. Essa base, a 2B2, é metade da 1B1, que é 7. Então ela é 7 sobre 2 também. Foi? Qual 7 sobre 2? Só tem 2. Só tem esse e esse.
Esse daqui? Então, ele é a metade desse 7 aqui, ó. Porque esse daqui é a base média dessa base. Um triângulo tem 3 bases. São os 3 lados. Então, ó, essa base aqui é a base média dessa daqui. Essa base aqui, ó, é base média dessa. E essa daqui é base média dessa. Certo? Foi? Liga 2 pontos médios. Ligou 2 pontos médios, é uma base média. O triângulo vai ter 3 bases médias. Belezura? Ah, faltou, já ia ir para a próxima. Faltou eu dizer o que é, né? Então, P1, P2, P3 é 18, 9, 9 sobre 2. Certo? Essa daqui é uma sequência onde cada termo é o termo anterior multiplicado por 1 sobre 2, né? Multiplicou por 1 sobre 2, multiplicou por 1 sobre 2. Então, uma PG de razão meio. Tranquilo? Alguma dúvida, meu povo? Base média, metade. Isso serve para o trapézio também, tá? Ó, quando você tem um trapézio e você liga os pontos médios aqui, ó, nos lados, nos pontos médios aqui dos lados não paralelos, essa base média é a média das bases. Então, por exemplo, se aqui for 20 e aqui for 10, essa base média é 20 mais 10 sobre 2, é 15. É porque aqui só tem uma base, então ela é metade. No trapézio ela é a média. Deu para entender? Aqui o ar-condicionado tá batendo na minha cara e eu tô com a garganta ferrada. A base média é a metade do triângulo e ela é a média no trapézio. A média das bases. Vamos mais? O círculo a seguir tem centro na origem do plano cartesiano, yx, e raio igual a 1. Nele, AP determina um arco de 120 graus. As coordenadas de P são... Essa questão aqui é assim. Se tu souber círculo trigonométrico, tu mata ela, sem fazer conta. Se tu não souber, vai ter um trabalhinho. E aí, quem é você na fila do pão? Não, se não sabe, nem vale a pena correr atrás, tá entendendo? Porque é uma parada muito específica e que dá pra roubar. Só sei que nada sei, círculo trigonométrico. No Enem, essa daqui não seria difícil, não. Mas o Enem não faz questão assim direitinha, não. Ela se tornaria difícil porque o Enem ia botar um texto cabuloso para você interpretar. Não. Não vale a pena, não é porque a questão é difícil. Não é porque o conhecimento é difícil. É porque é muita coisa que você tem que aprender para fazer o básico. Então não vale a pena. Não gasta tempo agora nisso, entendeu? Essa parada que demora, porque são muitos detalhes. Ele pode cobrar, tipo, aqui ele está cobrando
o 120, ele pode cobrar o 150, o 270, etc, etc. Isso que demora para você absorver. Não tem como a gente prever qual ele vai cobrar, entendeu? Para ter só aquele na cabeça. Bom, então ele fala que isso daqui é 120 graus. Vou fazer de duas formas, tá? Se esse arco é 120 graus, letra A, vamos ver. Esse ângulo aqui é 120 graus, certo? Ele fala que aqui mede 1. Então, se esse ângulo é 120, você entende que esse ângulo aqui dentro, ó, é 60. E aqui eu posso formar um triângulo retângulo, ó, com as coordenadas do ponto P, ó. Coordenada Y, coordenada X, certo? Então, eu posso dizer que aqui mede X e aqui mede Y. São as coordenadas do ponto P. Bom, cosseno de 60 vai ser o quê? Vai ser o adjacente pela hipotenusa. E a gente sabe que o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, x é 1 sobre 2. Seno de 60 vai ser o oposto pela hipotenusa. E o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, y é raiz de 3 sobre 2. Qual o problema? Porque não tem essa alternativa. Porque, se você reparar, o x está para a esquerda no plano cartesiano. Então, as coordenadas aqui são negativas. Então, isso daqui mede 1 sobre 2. Mas a coordenada é menos 1 sobre 2. E a coordenada aqui em y é raiz de 3 sobre 2. Ou seja, em x é menos 1 sobre 2 e em y é raiz de 3 sobre 2. Por que eu falo que ela não é difícil, Suzana? Porque se você sabe a parada a base, você já mata rápido. Por quê? A coordenada x é o cosseno de 120 e a coordenada y é o seno de 120. O cosseno de 120 já é menos 1 sobre 2. E o seno de 120 já é raiz de 3 sobre 2, já é direto para a alternativa. Tipo, sabendo a propriedade, tu não faz nada, você só lembra o que é o que e marca. Exatamente, Loriano. Ele poderia ter falado não 120 graus, poderia ter falado ele em radianos, né? Também seria possível. Mais uma. Um homem com apenas 20 reais comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou 2 reais e do abacaxi 4 reais. Com o dinheiro que possuía, a maior quantidade dessas frutas que ele pode ter comprado é... E aí? Essa daí, ela parece ter uma pegadinha, mas... Ai, caramba, mas não tem. Vê se vocês entendem. Foi? Vamos lá, então. Ele tem 20 reais. Se ele quer a maior quantidade de frutas, a gente vai comprar o máximo de coco que puder, né?
Então, máximo de quanto seriam o quê? 10 cocos. Só que aqui diz que ele comprou coco e abacaxi. Então não dá para ele ter comprado 10 cocos e 0 abacaxi, né? Então vamos botar que ele comprou o mínimo de abacaxi possível. Um abacaxi. E aí sobra o quê? R$16. E com isso ele pode comprar 8 cocos. Então ele comprou um total de 9 frutas. Foi? Sempre cai o Camille. Agora a gente começa a entrar nas mais legais. Se é que a gente pode chamar de legal. 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. A regra de pontuação consistia em marcar 0 ponto para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. A tabela mostra a pontuação final do torneio. O número de empates nesse torneio foi igual a... Quem manja de futebol tem uma facilidade prévia de entender isso. Vamos lá. Na regra da pontuação, é 0 ponto para o que perder, 3 pontos para o que ganhar e 1 ponto para cada time que empatar. Se eu pegar e somar isso tudo aqui, eu vou ter o total de pontos ganhos por todos os times. Isso daqui dá quanto? 10, 18, 27, 30, 40 pontos no total. E como a gente chega nos pontos totais? Já que ele quer saber o número de empates. O número de vitórias é igual ao número de derrotas total, né? Porque a mesma quantidade de times que ganhou, cada jogo que terminou com uma vitória também teve uma derrota. Então, vitórias e derrotas é igual. 3 vezes o número de vitórias mais 2 vezes o número de empates mais 0 vezes o número de derrotas tem que ser o total de pontos, né? Vocês entendem isso? Porque a cada vitória, quem ganhou somou 3 pontos. A cada empate, quem empatou ganhou 1 ponto. Só que para ter um empate, 2 times empataram naquele jogo. E cada um levou 1 ponto. Então, são 2 pontos a cada empate no somatório. Conseguem entender? Aqui eu somei todos os pontos que todos os times ganharam. Cada vitória rendeu 3 pontos para algum time ali. E cada empate rendeu 1 ponto para cada um dos times que empatou. Então, o total de pontos que a gente teve vindo de empate é 2 vezes o total de empate. Por exemplo, se nesse campeonato tiveram 10 empates, teve 10 pontos, 20 pontos distribuídos entre times. Porque a cada empate eram 2 pontos que eram somados, 1 para cada time.
Então, a gente tem aqui 3 vezes o número de vitórias mais 2 vezes o número de empates é 40. Bom, o torneio foi disputado por 6 times. Cada time jogou com outro time apenas uma vez. Então, quantos jogos tiveram? Combinação de 6, 2 a 2, né? Cada um jogou com o outro só uma vez. Então, a combinação. 6 fatorial sobre 2 fatorial. 6 menos 2 fatorial. 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. 6, 5, 4. 15 jogos. Então, o número de vitórias mais o número de empates, certo? Tem que ser igual a 15. Ah, por que não o número de derrotas? Porque o mesmo jogo que terminou em vitória terminou em derrota também, para outro time. E aí a gente resolve esse sistema. Se eu quero o número de empates, eu sumo com o número de vitórias. Então, vou multiplicar o segundo por menos 3. Fala. Quantos jogos tiveram? 15. Ou o jogo termina com vitória ou ele termina empatado, certo? Não é? Porque o mesmo jogo que terminou com vitória é o mesmo jogo que terminou com derrota. Não são 2 jogos diferentes para a gente somar. Se eu somar vitória com derrota, eu estou somando o mesmo jogo 2 vezes. Porque a gente está somando, a gente não está fazendo a conta de um time específico. A gente está fazendo a conta dos jogos do campeonato. Quantos jogos do campeonato terminaram empatados? Quantos terminaram com vitória? Certo. O jogo que terminou com vitória terminou também com derrota. Então, se eu somar, eu vou estar somando o mesmo jogo 2 vezes. Então, vai ficar menos 3 vitórias menos 3 empates é igual a menos 45. E aqui, 3V mais 2E é igual a 40. Vai cortar. Aqui vai dar menos E é igual a menos 5. Tiveram 5 empates. Foi? E aí, foi? Vamos mais. Essa é difícil. Agora tá começando a chegar no final da prova, né? Final da prova não adianta, fica difícil. Não tem o que fazer. Olha essa daqui. O tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças, um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos de retângulos isósceles. Na figura, o quadrado ABCD é formado com as peças de um tangram. Observe os seguintes componentes da figura. NP lado do quadrado, aí vai. A razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD é equivalente, então AMNP é o quê? AMNP. Olha, eu já fiz questão de tangram com vocês, hein? Praticamente todas as questões de tangram a gente faz da mesma forma.
Vocês já estão ligados no que é para fazer? Como vai fazer isso? Cara, eu vou fazer essa daqui da mesma forma que eu fiz uma outra um tempinho atrás. Agora eu não sei em qual turma foi. Mas eu fiz, porque eu sempre faço elas igual. Ó. Repara que a figura mais simples são esses triângulos aqui. E eu posso dividir, ó, a figura toda em vários deles, ó. Repara, o trapézio é 1, 2, 3, 4, 5 desses triângulos. E o quadrado todo, ó, 6, 7, 8. Se esse lado tem 8, esse outro lado tem 8 também. Então tem um total de 16. Então é 5 de 16. Simples. Não, eu contei quantos triângulos iguais tem. Esses números aqui eu estou contando os triângulos. Ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5 triângulos iguais no trapézio. E nesse da figura aqui tem 6, 7, 8 triângulos iguais desse lado. Então do lado de lá também vai ter 8. Então no total tem 16 desses triângulos. O trapézio são 5 triângulos. O quadrado todo são 16. Então a área é 5 sobre 16. São figuras iguais. Eu não preciso saber quanto vale cada um. Na verdade, eu nem tenho como descobrir quanto vale cada um. Ele não dá informação nenhuma de medida. Preciso de uma proporção. Entenderam? Eu sempre faço questão de Tangram assim, cara. Sempre divide no triângulo mais simples e sai contando, pô. Se for esse Tangram aqui, o clássico, né? Mais uma. Em um torneio de futebol 40 jogos, verificou-se a seguinte distribuição do número de cartões amarelos recebidos por um time durante o jogo. A média de cartões amarelos por jogo é igual a... Não, tinha triângulo sim. Ela tinha esse e esse aqui, ó. Eu só fui botando os outros. Eu fui dividindo na figura mais simples. Vê essa daí se sai. Aqui volta a ser fácil, né? É, trabalhosa, mas fácil, né? Média ponderada, né? 4 jogadores tiveram 0 cartões. 16 jogadores tiveram um cartão. 10 jogadores... Não, jogos. Eu tô falando jogos. 10 jogos tiveram 2 cartões. 4 jogos, 3 cartões. E 6 jogos, 4 cartões. Média de cartões amarelo por jogo. Então aqui a gente bota o total de jogos, né? 4 mais 16, mais 10, mais 4, mais 6. Então vai ficar 0, 16, mais 20, mais 12, mais 24.
Vai ficar 24, 30, 40, 60, 72 sobre 20, 30, 40. Óbvio, né? Ele dá aqui 40 jogos. Não sei para que eu somei. Então, aí é só se dividir, né? 72 por 40 vai dar 1, sobra 32. Vai dar 8, sobra 0. 1,8. Certinho? Média ponderada, né? Alguma dúvida? Marruma. No desenho a seguir está ilustrado uma estrela de 3 pontas iguais, com os lados AB, BC, CD, DE, EF, FA, inscrita em um triângulo equilátero ACE. Se ABC é 150 graus, ele pede a medida desses ângulos aí. E aí? Ele fala que ABC é 150. Ele quer esse. E agora, José? Como faz isso? Só para avisar mais fácil do que parece, tá? Porque geometria assusta só por ser geometria. Ó. Tem a ver também, mas tem mais passos. Repara aqui, esse triângulo aqui é o triângulo que eu tenho esse 150, né? E a questão falou que isso daqui é igual a isso. Então esse triângulo é isósceles. Se ele é isósceles, esse ângulo aqui, ó, é igual a esse. E aqui já é 150. Para fazer 180 da soma dos ângulos do triângulo, faltam 30. Como esses dois são iguais, vai ser o quê? 15 graus aqui e 15 graus aqui. Certo? A gente pode repetir esse processo para os outros lados, porque essa figura aqui ela é regular. Então aqui, ó, também vai ser 15. Aqui vai ser 15. Aí o que acontece? Como o triângulo ACE é equilátero, aqui é 60. Então, se aqui é 15, aqui é 15, 30. O do meio, então, é 30, para chegar aos 60. E todos eles vão ser 30. Fala comigo. Poderia. Daria certinho também.
Com X reais, o menino compra o maior número possível de bombons e recebe o troco de 3 reais. Ao acrescentar 93 reais à quantia X, o número máximo de bombons comprados ao mesmo preço unitário aumenta em 12 unidades, sem sobra de troco. O preço de cada bombom em reais isso daí é um probleminha matemático, né? Ver se sai. Vou pegar minha famigerada aguinha. Enquanto vocês tentam essa. E aí? Ó, com X reais, o menino compra o maior número possível de bombons e recebe o troco de 3 reais. Certo? Então, ao acrescentar 93 reais à quantia X, vamos botar assim, X dividido por uma quantidade de bombons, não, pelo preço, dá Y bombons e sobra 3 reais. X mais 93, dividido pelo mesmo preço, número máximo de bombons comprados aumenta 12, dá Y mais 12. E sobra 0. Ele quer o preço do bombom. Entenderam minha equação? A gente vai começar daqui, mas dá pra gente fazer depois estimando também, tá? Ó. Isso daqui é o algoritmo da divisão. Dividendo, divisor, quociente e resto. O que a gente sabe? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Então, a gente pode botar aqui ó, que x é p vezes y mais 3. Além disso, x mais 93 é p que multiplica y mais 12 mais 0. Certo? Então, x mais 93 distributiva é py mais 12p. O x é py mais 3. Vamos substituir aqui. Py mais 3 mais 93 é py mais 12p. Py corta com py. 96 é 12p. P é 96 sobre 12. P é 8. Foi? Algoritmo da divisão. Vocês entenderam essa mesmo?
Não entender tem que me falar, hein? Ok, vamos mais uma. É um sistema. Só que sai cortando tudo. Que a gente tinha duas equações, ó. Tinha essa daqui e essa daqui. Considere uma caixa com formato de um bloco retangular de dimensões 120 por 140 por 80. No interior dessa caixa é guardada a maior quantidade possível de cubos, todos com aresta 20. O número total de cubos guardados nessa caixa corresponde a... E aí? Você pode fazer de duas formas. Como esses cubos vão encaixar perfeitamente, porque ó, as dimensões são todas múltiplas de 20, você pode ou dividir os volumes, ou você pode fazer vendo quantos cabem. Como seria dividido no volume? O volume da caixa, 120 por 140 vezes 80, dividido para o volume de um cubo desse, que é 20 vezes 20 vezes 20. Aqui dá 6, aqui dá 7, aqui dá 4. Isso dá 42 vezes 4, 168. Ou você pode ver quantos cabem. Ó. Se cada um desses tem 20, cabem 7 aqui, 4 aqui e 6 aqui. Então são 4 fileiras de 7 embaixo e 6 camadas. Só multiplicar também. Foi? O Word é uma mãe, né? Fala comigo, Camille. Não. Só pode fazer do primeiro jeito se a peça se encaixa perfeitamente. Porque, por exemplo, se fossem esferas, não daria para fazer, porque a esfera vai deixar espaço vago. Se fosse, por exemplo, um cubo de aresta 30, não ia dar para dividir, porque ia sobrar espaço aqui, ó. Iam dar 2 cubos de aresta 30 e não ia caber um terceiro, porque não é múltiplo de 30, 80 não é múltiplo de 30, 140 não é múltiplo de 30. Então não daria para fazer só dividindo. Só dá para fazer dividindo porque encaixa perfeitamente pelo fato das medidas serem múltiplas do cubo. Certo? No segundo jeito, você vai ver quantas cabem. Se aqui tem 20 e tudo tem 140, significa que cabem 7 aqui, ó. Dois, 3, 4, 5, 6, 7. E cabem 4 lá para trás. Então, isso significa que tem
Só aqui embaixo a gente tem isso daqui, ó. Sete vezes 4, 28 cubos. E além disso, tem 6 camadas que cabem para cima. Então tem 6 camadas desse daqui. Então, 28 vezes 6, 168. Certo? Beleza. Penúltima. Um jogo consiste em lançar 3 dados cúbicos cujas faces recebem uma numeração de 1 a 6. Cada uma com a mesma probabilidade de ocorrer. Para jogar, escolhe-se um número qualquer, de 1 a 6. Se 1, 2 ou 3 dados caírem com o número escolhido na face de cima, o jogador ganha, respectivamente, 1, 2 ou 3 prêmios. Se um jogador escolher o número 3, a probabilidade de ele ganhar apenas um prêmio é... Se ele quer apenas um prêmio, ele só pode acertar um, tá? Pode ser o primeiro, pode ser o segundo ou pode ser o terceiro, mas ele só pode acertar um. Vê se vocês conseguem. Vamos lá? Então, digamos que ele acerte o primeiro dado. Ele tem uma chance de 6. Mas ele tem que errar. Aqui é o primeiro dado, segundo dado e terceiro dado. Ele tem que errar os outros. Porque ele só pode ganhar no primeiro. Então, a probabilidade dele errar o segundo é 5 de 6 e errar o terceiro é 5 de 6 também. Compreendem essa conta? Eu só quero que ele ganhe um prêmio. Então, ele tem que acertar um dado só. Ou ele pode acertar só o primeiro, ou ele pode acertar só o segundo também. E com isso ele tem que errar o primeiro, acertar só o segundo e errar o terceiro. Assim como ele pode acertar só o terceiro. O que indica dele erra o primeiro, erra o segundo e acerta o terceiro. Certo? Então isso daqui vai ficar 25 sobre 216. Esse daqui também. Esse daqui também. Ou você multiplica ou você soma, né? Dá para somar um por um ou multiplicar por 3, né? 25 sobre 216 vezes 3. 216 por 3 é a mesma coisa que 36 vezes 2, 72. Então, 25 sobre 72. Foi? Entenderam? Vamos para a última, então. Admita uma sequência com 31 números ímpares consecutivos em ordem crescente. A soma do primeiro número com o último é 94. O 17º número dessa sequência também é tranquila, né? PAzinha, né? Sequência de números ímpares é uma PA de razão 2, né?
Sim. Um 6 tá para acertar, porque ele só ganha se cair o número que ele escolheu. Ele escolheu o 3, só tem um 3. Então a probabilidade dele acertar o 3 é uma de 6. E dele errar o 3, ele tirar qualquer uma das outras 5 dos 5 valores sobre 6. Entendeu? Vamos lá. 31. Não, ali a probabilidade dele ganhar exatamente um prêmio. Então ele só pode acertar um dado e tem que errar os outros. Porque a questão está pedindo para calcular dele ganhar só um. Essa questão aqui é um tipo de questão que eu sei que tem muita gente que faria até na mão, tentaria fazer na mão, né? Vamos lá. Admita uma sequência de 31 números ímpares consecutivos, em ordem crescente. Então vamos botar o basicão, né? X mais 2, X mais 4, primeiro, segundo, terceiro, X mais 6, assim vai, né? Até chegar no último, que vai ser o X mais o quê? Ó, vamos botar aqui, esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Quero 31 números ímpares. O último lá da frente vai ser X mais o quê? Alguém conseguiu pensar no que seria? Por que X mais 2, X mais 4? Os números ímpares vão de 2 em 2. Se eu admitir que o X é ímpar, o próximo ímpar é 2 à frente dele. O próximo ímpar é 2 à frente dele. O próximo ímpar, 2 à frente dele, e assim vai. Deu para entender ou não? Deixa eu botar mais alguns aqui para ver se fica claro qual é a lógica. Vocês entenderam isso daqui? Sim. Ó, X mais 8 é o quinto. X mais 10 é o sexto. X mais 12 é o sétimo. E aí? E caramba. O 31º vai ser X mais o quê? Tem uma lógica bonitinha, gente. Então, mas para somar os dois igual a 94, tem que saber o 31 é X mais o quê? Entendeu, Suzana? Eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse daqui mais esse daqui, somar e igualar 94. Mas o 31º é X mais o quê? Tipo, eu não vou fazer um por um até 31, né? Até daria para fazer, mas vamos dizer que fosse um número super gigantesco que a gente não conseguisse fazer na mão. A gente precisaria de uma lógica, concorda? Então, a ideia é enxergar qual é a lógica para eu achar o que é o mais ali. Então, tá indo de 2 em 2. Mas o que eu quero que vocês pensem é, até o 31 dá para a gente fazer na mão de 2 em 2. Mas se ele tivesse pedido o termo 2.750, a gente não ia de 2 em 2. A gente precisaria de uma lógica. O que eu quero é que vocês esqueçam que dá para fazer na mão e tentem achar a lógica para a gente treinar essa habilidade, entendeu? Eu sei que dá para fazer na mão. Você pode continuar ali 12 e contar no dedo. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 e assim vai.
Repara aqui, ó. A próxima casa, o que soma é o dobro da posição, ó. 2 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 3. 2 vezes 4. 2 vezes 5. 2 vezes 6. Então, se aqui é o 31, o próximo seria x mais 2 vezes 31, né? 62. Então, esse daqui está relacionado ao 30º. É o x mais 60, que é 2 vezes 30. Está tudo relacionado aqui, ó. Aí acabou. X mais 60 é 94. 2x é 34. X é 17. O bebê gritando, parece que estão matando ele. Ela só está gritando de felicidade. Só que o x é 17, ele quer o décimo. E o décimo vai ser o quê? Vai ser x mais 18. Né? Então, 17 mais... Acho que eu fiz conta errada aqui agora. Calma aí. Não, ele quer o 17º. Eu vou ter que ele quer o 10º. Onde você se perdeu, Camille? A lógica? Ó, repara que o que está somando é sempre o dobro da posição anterior. Ó. X mais 2, que é 2 vezes 1. X mais 4, que é 2 vezes 2. X mais 6, que é 2 vezes 3. X mais 8, que é 2 vezes 4. X mais 10, que é 2 vezes 5. X mais 12, que é 2 vezes 6. Então, no 31º, vai ser x mais o dobro da posição anterior, que é 30. Todos estão sendo assim, ó, o dobro da posição anterior. Ó. Então, x mais 60, que é o dobro de 30. Certo? Se ele quer o 17º, vai ser x mais o dobro da posição anterior, que era 16. O x é 17. 17 mais 32, 49. Foi? O roxo é do enunciado. Ó. A soma do primeiro com o último é 94. O primeiro é x, o último é x mais 60. Então, x mais 60 é 94. X é 17. Sim ou não? O último é o 31º. Que ele fala que tem 31 números ímpares. Tranquilidade?